com seus problemas, as suas situações particulares, e nos entregarmos de corpo e alma a este estudo, que com certeza é um marco no estudo do Livro dos Espíritos. O tema de hoje é um tema muitíssimo importante para que a gente possa seguir na nossa doutrina. E assim, sentindo a presença amorosa do nosso mentor, vamos envolvendo com muito amor, com muito carinho, a Margarete, que fará por nós a prece inicial. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa tarde a todos. Prece inicial. Amado Jesus Cristo, obrigada pelo dia de hoje, sempre entendendo e aprendendo tudo o que foi dito hoje. Foi para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. A cada dia tem o seu tempo. Que o nosso Mestre nos abençoe, nos guie sempre para o caminho melhor, um caminho bom, de luz, que os mentores de luz nos traga a bênção a todos e a proteção também. Que a nós todos faça a sua prece para que neste mundo tudo melhore, que a luz branca e colorida entre em cada casa, trazendo a paz, o amor, a harmonia, e que Jesus nos abençoe sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, Beth. Estou Oh, percebendo que você entrou, mas não tem problema. Você faz, então, a parte final, tá bom? Tá bom, Fátima. Faz o encerramento e depois já fala quem vai fazer as vibrações, a prece final, tá bom? Beleza. Obrigada, hein? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o perispírito. São 4 perguntinhas apenas, mas é um estudo assim de bastante curiosidade, que precisa de bastante entendimento. Porque o perispírito, ele exerce várias funções, né? A mando do espírito, claro, né? Que quem comanda tudo é o espírito, o pensamento é do espírito, né? E são coisas assim riquíssimas que vão nos ajudar nos próximos conhecimentos, nas próximas informações que nós teremos. Tá bom? Então. Bem-vindo, Márcio. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? O Márcio entrou também. Será que entrou mais alguém que eu não vi? Tudo jóia. Boa tarde. Né? Que bom. Tem mais alguém que entrou depois? Acho que só o Márcio e a Beth, né? Eu estou vendo aqui 188 entradas de desencarnados. Bom. Desencarnados eu até acredito. Então, vamos Será lá. que não tem mais, não? É infinito, né? Não dá para a gente saber. A não ser que entre nós tenha algum vidente, e que a Beth é vidente. E que tenha contado, né? Do contrário, nós não vamos saber. Quando estávamos em sala de aula lá no Ismael, ela falava, você não imagina a quantidade de desencarnado que estavam assistindo aula hoje. A Beth sempre falava isso para a gente, né? Porque ela tem esse dom, ela é evidente, ela consegue ver todo mundo. Tinha, às vezes, pouquinho encarnado e aquela montanha de desencarnado. Então, vamos lá, nós temos que trabalhar para os 2 planos, né? Fátima não esqueceu, né, Fátima? De jeito nenhum, eu ficava até arrepiada. Eu falei, meu Deus, deixa eu caprichar. Né? Deixa eu falar uma coisa, eu nunca vi a Beth. A Beth fica escondida. Não, ela não aparece ali, mas você lembra da carinha dela quando a gente estava fazendo aula presencial, Mar? Eu não lembro, não. É uma bonita. Ela vai aparecer. Foi pouco tempo. Tá mas bom. eu vou aparecer, tá, gente? Qualquer hora. Isso mesmo, estamos curiosos, né? Tá bom. Então, nós vamos começar pela questão 93, que eu gostaria que algum de vocês se oferecesse para ler e explicar. Quem vai ser essa pessoa? Pode ser eu? Pode ser.
Então, vamos lá. Vamos lá. A pergunta 93. O espírito, propriamente dito, está a descoberto ou está, como pretende alguns, envolvido de uma substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa para ti, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, está revestido de envoltório, que por comparação pode-se chamar perispírito. Então, a pergunta que eu pude entender é que o perispírito é um corpo do espírito, quando o espírito sai do corpo, envolvido pelo perispírito, que é um veículo corporal do espírito. O perispírito é o que nos dá a forma que nos indica no plano espiritual. Aí vem a pergunta: o que significa essa palavra perispírito? Peri é em torno, espíritos, espírito, que quer dizer, é um envoltório sutil e perene do espírito, que possibilita sua interação com os meios espirituais e físicos, que se dá ao corpo espiritual. Muito bem, muito bem. Então, ela deu bastante definições. Essa definição, essa comparação que o Kardec faz com o envoltório do fruto, que é chamado de perisperma, né? Ele usou isso para fazer com que pudéssemos entender melhor. Assim como o fruto tem uma camadinha que envolve, o espírito também tem uma camada que o envolve, que é o perispírito. Ele até fez combinar a palavra. Esse espírito que nós estamos falando aqui não é aquele princípio inteligente que Deus criou, que não tem ideia de nada, que não tem raciocínio. Nós estamos falando aqui do espírito que já pensa, que já tem vontade própria, que já sabe o que é certo, o que é errado, né? Então, é desse espírito que nós estamos estudando agora. Tudo bem? Entenderam tudo bem até agora? Então, nós temos várias definições para o perispírito. Procurando, assim, simplificar, ele coloca aqui, laço que une a alma ao corpo. A alma aqui é o espírito. Então, é um laço que une o espírito ao corpo. Ele está aí no meio, ele é intermediário entre a matéria e o corpo físico. Quando eu dei aula pela primeira vez sobre o perispírito, eu levei para a sala de aula um desenhinho que ajudou o pessoal a compreender. E eu trouxe o desenhinho aqui, porque eu tenho guardado. Eu representei o espírito por isto aqui. Parece uma chaminha, né? Porque a gente não sabe o que é o espírito. Tá? Então, esse aqui. Aí, depois, eu fiz um desenhinho assim, ó. É o corpo. Esse é o perispírito, gente. Deu para entender? Né? Aí depois eu representei por isso daqui, já com roupinha, bonitinho, com carinha, o nosso corpo físico. Quando estamos encarnados, nós temos essas três partes. Nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. Quando estamos desencarnados, nós só temos isso, o nosso espírito e o nosso perispírito. Deu para entender bem? Uhum. O desenhinho ajuda, não ajuda? Ajuda. Eu senti falta até, porque eu pensei assim, se tivesse a lousa, como vocês fazem, assim, eu vou desenhar para explicar. Às vezes tem situação que fica mais fácil mesmo desenhando. Deu para compreender bem? Então, o espírito desencarnado, ele é duplo. Ele tem o espírito e o perispírito. Quando ele é encarnado, ele é triplo. Ele tem o corpo físico, ele tem o perispírito e o espírito. Quem pensa? É o corpo ou é o espírito? O espírito. Quem pensa? O espírito. É o espírito, né? Embora ele use o cérebro que está aqui para se manifestar, através do perispírito. Certo? Deu para entender bem aí com as figurinhas?
Entendeu? Olha, Ô, Fátima, oi. por exemplo, né, que nem... Não aqui é a roupinha que você mostrou, né? Aí, eu bati o meu dedo. Quem sentiu a dor é o perispírito. Quem está sentindo dor, na realidade, é o espírito. O perispírito vai passar para o espírito a sensação. A sensação. Entendeu? Tá. Quem vai sentir dor é o espírito. Tá? O espírito, ele vai moldar o perispírito de acordo com o mundo que ele vai encarnar. Quando ele vai encarnar aqui na Terra, ele tem essa forma de homem. Mas se ele for encarnar em outro planeta, eu não sei que forma ele vai ter. Aqui ele tem essa forma, certo? Porque as condições de cada globo é uma. Exatamente. O perispírito é formado, então, da matéria que tem em cada globo. Já estou respondendo a outra questão, certo? Mas não faz mal. Ele é formado da matéria de cada globo. Então, o perispírito é matéria, assim como o corpo é matéria. Eles são feitos da mesma matéria. Só que aqui, a matéria está bem condensada, as moléculas estão bem pertinho uma da outra. Então, fica mais pesado. Aqui, no perispírito, as moléculas estão mais separadas. Então, ele é mais leve, ele é imperceptível aos nossos olhos. A gente não consegue enxergar o perispírito, mesmo ele sendo matéria. Nós não enxergamos, mas o plano espiritual ainda acha isso aqui grosseiro, eles enxergam. O espírito vai ter esse perispírito até que ele evolua. Quanto mais evoluído ele for, menos ele precisa de perispírito. Enquanto ele está em evolução, ele está com o perispírito. Aí a gente fala assim, o espírito vai se manifestar, tal. Ele se manifesta, ele já viveu várias vidas. Ele vai se manifestar com a aparência que ele quiser, de alguma das vidas que ele já teve. Pode ser a última, pode ser a penúltima, é o desejo dele. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tem o espírito, o perispírito, e a roupinha dele é o corpo. É o corpo. Tá? A partir do momento que ele não precisa, que ele não tem mais o corpo, ele está desencarnado, né? E ele não precisa mais do perispírito. Desde que ele é o espírito só, porque ele já está tão evoluído, ele não precisa mais do espírito, do perispírito. Esse perispírito, ele volta para o universo como tipo uma energia, ou ele vai para acompanhar um outro espírito, de repente, ajudar? Ele não é matéria? É semimatéria, né? Então, ele vai para o fluido cósmico universal. Provavelmente, ele vai fazer parte da constituição de um outro perispírito. Ele volta para o fluido. Certo? Perfeito. Certo? Cada espírito tem um perispírito. A partir do momento que ele está bem evoluído, o perispírito volta para o fluido cósmico universal. Exato. Né? Exato. E ele vai, tipo assim... O que acontece nesse momento? Ele volta para o fluido cósmico universal? Esse é um tipo de morte. Ele é matéria, ele está lá no meio da matéria. Mas ele é uma forma de evolução do perispírito também? Ou... Não, ele é matéria, né? Gente. À medida que o espírito não quer mais ele, ele simplesmente volta para onde ele veio. Ele é matéria, gente. Certo? Sobre a vontade do espírito é que ele tem forma, né? Conforme o espírito vai manifestando a sua vontade, ele vai moldando o seu perispírito. Ele não precisa mais de perispírito, o perispírito volta lá para o fluido cósmico. E se por algum momento pode acontecer do espírito ter a necessidade de ter um perispírito de novo para alguma funcionalidade ou alguma missão, não sei como que posso falar. Os espíritos evoluídos, esse daqui, ó, o evoluído, ele pode pegar um perispírito daquele lugar aonde ele vai encarnar.
Como também o perispírito dele pode até ser mais levinho e tal, mas ele precisa deste perispírito para poder encarnar. Certo? Uhum. Como missionário, né? Ele vem aqui para a missão. Tá. Certo? Bom, deixa eu ver se... Eu fiz tantas anotações, mas eu falei tanto assim... Fátima, posso fazer uma pergunta? Nós temos outros corpos também, ou não? São só esses? Não, são vários. São vários, né? Corpo físico? Não, vários envoltos, né? Você vai ter tantos envoltórios quantos mundos você for. Se você for lá na Lua, por exemplo, né? Não sei se tem lá na Lua ou sei lá em Marte, a gente sabe que o universo é todo povoado. Você vai ter o corpinho daquele lugar que você vai. O espírito vai construir o seu corpinho, ele vai retirar do fluido daquele lugar, vai constituir o seu corpo. Aí depois ele não vai mais encarnar em Marte, ele vai para a Terra. Aí ele vai construir outro perispírito, tirando o material do fluido aqui da Terra e vai construir um novo corpinho. Corpinho é assim, né? Mas eu falo assim, a gente tem outras camadas além do perispírito, né? Como se fosse uma cebola, assim, ou não? Tem outra camada, mas nós vamos estudar mais para frente. Agora nós vamos ficar só no corpo. Eu sei o que você está querendo falar, Rose. Deve ter algum a gente vai falar sobre o corpo mental, o corpo mental inferior, o corpo mental superior. A gente vai falar de tudo isso mais lá para frente. São 32, né? No momento, nós vamos aprender isso aqui. Espírito, perispírito e corpo físico, tá? Só uma pergunta. Vamos aprender a cebola que ela falou, mais para frente. Tá? Deixa eu só fazer uma pergunta. Que nem, assim, eu sei que o espírito, ele pode escolher, ele teve várias vidas, ele pode escolher ter aquela forma para se apresentar, assim, vai lá para o mundo espiritual, aí ele pode escolher, pode ser até uma vida bem passada, não a última, atual, né? Mas, assim, não são todos que já têm a consciência das várias vidas, né? Aí eles ficam com a última. Essa escolha não é aleatória, Luzia. Existe um planejamento muito importante, muito severo, dado por dado, muito minucioso para se escolher o novo corpo. Então, mas assim, que nem eu desencarno, eu vou ficar com esse, então. Eu não vou ter consciência das outras vidas, tudo, então eu fico com o último, com aquela, como se eu quiser me apresentar como se eu estou agora, né? Da última encarnação. Né? Você, por exemplo, está desencarnada, mas você ainda está lembrando todas as coisas ruins que você fez, você tem que passar até pelo grau, então você está com a tua última vida na cabeça, né? Então, geralmente, então, é o último que fica, assim, mais presente, né? Depois, com o tempo, conforme a evolução... Você vai para as colônias para se recuperar, aí depois, que nem o André Luiz. O André Luiz, só um minuto, tá? O André Luiz, quando ele desencarnou, ele também escolheu a forma que ele queria, né? Tem um momento no filme que a gente vê bem isso, né? Que como que ele queria aparecer? Aí ele aparece como André Luiz, todo branquinho, bonitinho. Isso depois que ele curou o perispírito dele, que tinha todas as doenças de quando ele desencarnou. Certo. Entendeu? Pode falar, Damares. No livro do Luiz Sérgio, que ele fala dos abortados, sim, muitos espíritos abortados, eles não têm forma humana. Eles têm, às vezes, uma cabeça muito grande, um corpinho pequenininho. Né? Ele descreve no livro várias formas de encontrar, né, o perispírito. Então, ele está falando do perispírito, mas de deformações, não só dos abortados, né, mas tem alguns que têm aspecto animalesco, dependendo do grau de... Né, então, nem sempre acaba sendo forma humana, que na erraticidade, dependendo de como o encarnado, né, cuida do seu corpo físico, se ele judia muito do seu corpo físico, toda essa impressão vai ser passada para o perispírito, e o perispírito vai ficar danificado. Só com o tempo
é que esse perispírito vai se reconstruindo, entendeu? Por isso que tem, na hora que... Isso a Zélia vai explicar, por isso eu não vou entrar muito. Uma das funções do espírito é formar o corpo físico. Se ele está danificado, ele vai poder formar um corpo físico perfeito? Não, mas a Zélia vai explicar isso melhor para vocês, tá? Eu vou parar por aqui. É cenas do próximo capítulo. A Zélia. O perispírito faz parte do espírito, como o corpo faz parte do homem, gente. Enquanto o espírito não atingir aquele grau de evolução, ele não fica sem o perispírito dele. Certo? Bom, o que mais? Aqui, o espírito não pode ter ação direta sobre a matéria, sobre o corpo, por causa da sua essência espiritual, né? Então, ele necessita de um intermediário que possa atuar nessa matéria tangível, nessa matéria pegável, que a gente pode ver, tocar. Desta forma, o fluido perispirítico é um veículo do pensamento do espírito, certo? Eu não sei se vocês já pensaram assim, nossa, eu sou formada de 3 partes, porque a gente só vê a parte de fora, né? Então, eu tenho um espírito, que é o que pensa, eu tenho um perispírito, eu tenho um corpo. Dá a impressão que a gente só tem isso aqui de fora. Vocês já se pegaram pensando assim? Quando eu descobri que eu tinha 3 camadas, que quem pensava era lá o meu espírito, que eu, Fátima, essa ruindade que anda por aí, ela é um espírito. Isso tudo é o meu espírito. Isso aqui é só o meu corpinho. Gente, eu achei tão difícil aceitar isso, entender isso, que agora eu me preocupo com vocês. Então, nós somos o espírito, nós somos o perispírito e nós somos o corpo. Isso que a gente vê aqui de fora é somente o nosso corpício, que a gente se preocupa bastante, ficar bonita, maquiada e não sei o que, não sei o que. Quer engordar. Não quer engordar. Gente, esse aqui... Mas engorda. Mas engorda do mesmo jeito, não adianta não querer. Esse invólucro aqui, gente, é só um instrumento para a gente trabalhar, para a gente evoluir, para a gente crescer, né? Ele tem que ser muito bem tratado para que a gente tenha condições de fazer tudo que a gente tem que fazer, as nossas expiações, passar pelas nossas provas. Então, nós temos que cuidar dele, não só se preocupar com a beleza dele, né? E isso, às vezes, a pessoa é tão levada pela vaidade que ela esquece que lá dentro tem um espírito, que lá dentro tem o perispírito, né? Que é realmente a essência do nosso ser. O que nós somos realmente? É o nosso espírito, certo? Tá? Viu, Fátima? Isso que você está falando, até esses dias eu não sabia que tinha essas 3. Quando eu fui estudar o perispírito, eu falei, nossa, isso eu não sabia. E tem muita coisa que a gente estuda que eu também não sabia. Eu até falei para a Marlene, caramba, tem muita coisa que a gente não sabe. Aí eu falei para a Zélia, Zélia, é muita coisa, Zélia. André Luiz, lá no nosso lar, era o perispírito dele, que estava ali no posto umbral onde ele se colocou, e tudo ali é uma réplica dos perispíritos de todas as pessoas. Como que a gente se apresenta no mundo fora da matéria? Pelo perispírito. Essa turma já leu o Nosso Lar? Já passou, né? Muitos já trabalharam conosco no Nosso Lar. Agora, quando eu estava no primeiro ano, que eu li esse livro como lição de férias, eu pirei, porque aquela hora que o André Luiz, que está cansado lá, o André Luiz está lá na colônia. Está lá morto, está lá na colônia, trabalhou, estava cansado. E aí ele foi dormir. Eu falei, não, para tudo que eu não estou entendendo mais nada. Quem é que foi dormir? E aí, no sonho, ele encontrou a mãe dele. A mãe dele estava em outra esfera. Aí que eu falei, que loucura é essa? Eu voltei das férias com essa pergunta para o professor. Eu falei, não estou entendendo. Quem é que foi dormir? Quem é? Aí ele me falou, quem foi dormir foi o perispírito, que é matéria, foi descansar. E aí, em desdobramento, porque a mãe dele era muito mais elevada, para ele poder se encontrar com a mãe
ela desceu e ele subiu um pouquinho. Certo, perfeito. Nós estudamos o livro o ano todo, o ano passado, né? Passo a passo. A sua mãe aprendeu a fazer as lives, eu também, através desse livro aí, né? Exatamente. Vamos entrar no 94, então? Eu ainda não tinha feito tudo, mas é melhor a gente ir, senão eu vou ficar falando demais. Já falei que Vamos falar do desdobramento da pergunta 94, então, pessoal, porque... Nem foi feita ainda a 94? É? Quem vai ler a 94? A 94, posso ler? Pode. Então, é para você já ler mesmo 94, para depois fazer o desdobramento dela. Então, a 94, de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, né? Que é o que a Fátima falou aí quando eu perguntei, né, de onde veio, para onde que ele vai, não é? Uhum. O perispírito é retirado do fluido cósmico universal, como a Fátima explicou quando eu perguntei dos bonequinhos que ela mostrou, não é? É uma modificação do fluido cósmico universal, portanto, também matéria. É uma modificação no sentido como que eu estou captando do que vocês estão falando, né? Porque dependendo de onde o espírito vai nascer, vai ser o perispírito dele, o formato, para ele poder se adequar àquele globo, àquele planeta que ele vai nascer, não é? Então, de onde tira o espírito, o seu invólucro, o seu material, do fluido cósmico universal? É isso aí. Está respondido. E esse perispírito, ele surge, né? Ele já se liga ao corpo, já na concepção. E é molécula a molécula que ele vai se unindo, né? E vai ficar ali naquele corpo em formação. É o perispírito que vai ajudar a formar esse corpinho. A Zélia também vai explicar isso daí, tá? E na hora da morte, na hora do desencarne, o perispírito também vai se desligando do corpo, molécula por molécula. A coisa é bem sensível, é bem devagarinho, até que o espírito se liberta daquele corpo, que é uma roupa que ele vestiu, ele larga a roupa aí e vai para o plano espiritual, levando o perispírito com ele, certo? Então, e na questão que é 94A, né? Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. É como a Fátima também estava falando, mesma coisa, na sequência, né? Uhum. Que quando os espíritos superiores vêm encarnar em nosso mundo, que é mais atrasado, eles se revestem de um perispírito mais denso, mais grosseiro do que eles, que possuem em seus planetas de origem. Quer dizer, ele se adequa aonde ele vai nascer. Ele forma o perispírito dele para ter condições de nascer em determinado planeta. Exatamente. Isso aí é a Zélia que vai explicar, né, Zélia? Exatamente aí, Marlene. A Marlene está bem próxima da luz, viu? Ela chega bem pertinho, ela, Margarete, vocês todos, né? Por isso que eu acho, Zélia, que elas vão dar aula. Então, mas pode deixar, vou pegar elas pelo pé agora, vamos ver? Nós vamos começar com a Cíntia. Brincadeira, viu, Cíntia? Bom, então essa pergunta 94A pode aparecer de novo, que eu estou brincando. Então, quando o espírito vai de um globo para o outro, por exemplo, ele tem essas, né? Tá assim de espírito viajando para lá e para cá. Então, ele vai precisar se revestir da matéria adequada, não é assim, que a Marlene falou? Então, esse espírito que tem um motivo para estar indo de um globo para o outro, ele extrai do fluido cósmico universal os elementos necessários para compor o seu perispírito, a fim de que possa, enfim, interagir. Um exemplo disso quem é, gente? Posso falar uma coisa? Amigo Jesus. Oi? Posso perguntar uma coisa? Porque mesmo se eles não viessem de forma adequada nesse planeta, as pessoas não iam conseguir entender, compreender algo sem nexo. Não tem nexo isso que você está falando. Não tem um sentido uma pessoa vir e não se revestir de um novo perispírito. Então, não vem. Então, ele teve uma intenção e isso não se conjugou, né? Não, mas se fosse possível, as pessoas do planeta não iam entender uma outra forma. Iam falar que é ET mesmo, como a gente, como não tem conhecimento, estamos aprendendo,
É fácil falar, tá sendo invadido por ETs, como passa em filme, né? É. Às Então, vezes, tem esses ETs que aparecem por aí, muitas das vezes eles não estão revestidos com o perispírito do fluido cósmico universal que permeia a Terra. E aí a nossa visão também deturpada consegue ver formas que só uma pessoa vê, a outra já não vê. Ah, mas você não viu que era quadrado? Não, eu vi que era redondo, porque não tem o perispírito adequado, né? Daí a gente fala que é ET, o que é extraterrestre, é algo que a gente não conhece, né? Que é o inusitado. Agora, quanto mais evoluído o espírito, mais sutil é o seu perispírito. No caso de Jesus, por exemplo, ele precisou se desvencilhar da luminosidade que ele já tinha, ainda com perispírito, né, mas muito luminoso, para adquirir o nosso perispírito grosseiro para o tipo de perispírito que ele usava. Para ele deve ter sido bastante difícil, foi um propósito assim, grandioso para que ele possa ter ficado 33 anos aqui na Terra, sendo que ele estava com uma vida material aos olhos dos humanos, mas nunca deixou de ser aquele espírito superior que ele era, revestido de um perispírito especialmente só para ele. Tanto que nós nunca não temos notícia de ver ele comendo, tendo uma vida frugal, como todo ser humano, porque ele era bem diferentão, né? Ele é o nosso Jesus. Então, olha, vamos para a pergunta 95, porque eu fiz uns apontamentos aqui até o final, é que nem a Fátima falou, esse ponto, ele dá tanta coisa para a gente falar, que se a gente não tiver um pouquinho de cuidado agora, vai dar ruim. Vamos ver essa pergunta 95. Quem que vai ler para mim? Deixa eu ver. A Dani, lê para mim, Dani? A 95. Leio. Por favor. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, uma forma ao arbítrio do espírito, e é assim que ele nos aparece algumas vezes, seja no sonho, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Sim. Quer comentar alguma coisa? O que eu entendi disso é que ele, vamos dizer assim, ele assume formas de acordo com não sei se a palavra é situação ou momento, não sei se é a palavra adequada a ser utilizada. Tá adequada, sim, tá assim. Para que ele possa se fazer presente em uma situação, um momento de vida, não sei, é isso que eu entendi. É isso mesmo, a Fátima já também pincelou bastante sobre esse assunto lá no começo da fala dela, e é bom que vocês entendam, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão seguir o caminho da mediunidade ostensiva, e aí vocês vão compreender de uma forma mais sutil o que é perispírito, né? E aí essa coisa dele tá se mostrando com formas diferentes vai ser bem legal, né? A gente depois entendeu o que é ectoplasma, que é uma substância viscosa que nós temos, que nós emitimos de nós também, para que a gente possa ter um espírito tangível, outras coisas que depois vocês vão vendo devagarinho. Então, o corpo físico, ele também serve, gente, para expurgar as nossas mazelas. É o corpo físico, porque quem que está lá na frente? Quem é o carro-chefe? É o espírito, né? Vocês já ouviram falar que toda doença, ele começa lá no espírito? Já. Então, o espírito envia o seu mal-estar para o perispírito, que está ali no meinho, e este envia para o corpo físico. Então, o espírito manda, o perispírito acata aquela ordem, manda para o corpo físico, e o corpo físico executa. Por isso que a gente fala, né, doutora Súria, da gente pensar direitinho no que a gente sente e pensa, porque nós estamos enviando para o nosso campo celular todas as sensações, os sentimentos, as ideias fixas que nós temos, muitas vezes, os medos, a gente vai enviando tudo isso para as nossas células, e elas, como soldadinhos ali que estão atendendo a todas as nossas ordens, vão executando, né, e muitas das vezes não são coisas boas que vêm no final. Portanto, não adianta tratar só o corpo físico, é essencial que se trate também o espírito. Ou seja, a origem, a matriz daquele problema,
que estão interligados. Deu um câncer, por exemplo, você tratou, fez cirurgia, cuidou, faz 5 anos que você está tratando, de repente o câncer aparece em outro lugar. Porque está no espírito, você não tratou o espírito. Algo em você está gerando esse câncer. Então tem que ser tratado, todo o tratamento espiritual, médico tem que ser interligado com o tratamento espiritual, seja a pessoa espírita ou não. Isso deveria ser via de regra no mundo, mas, né, como que a gente vai chegar a essa condição é que eu não sei. Então, pessoal, o perispírito também deve ser tratado com passes magnéticos, que é isso que a gente vai na casa espírita fazer. Não é só, vou lá receber um passe. Não, tem que ter um propósito. Uma água fluidificada também faz bem, bons pensamentos, mudanças de atitudes, mudança de hábitos. O passe, ele vai agir diretamente nos centros de força que nós temos, nos chakras, que se localizam no perispírito, de uma forma certinha, como está no corpo físico, só que no perispírito chama-se campos de força, e que recebem essas energias do passe e as enviam para o espírito que está adoecido. Então, o perispírito ele é o intermediário na hora dessa magnetização. E a gente vê muito essa situação de pessoas com histórico de doenças graves, tratamentos longos, várias anomalias, né, e que se tratam de 1000 maneiras, e eles melhoram até a página 2, né? Porém, a doença sempre acaba voltando de um jeito ou de outro. Por quê? Porque o espírito não está curado. Vamos pensar bem sobre isso aí, que o nosso perispírito está aqui prontinho para nos ajudar. Nós quem? Espírito que somos e não corpo. Ocorre, meus queridos, que existem aquelas doenças que vêm, a Margarete sabe o que eu vou falar, umas doenças que vêm para nós justamente por uma pré-programação reencarnacional. E também, pessoal, o nosso corpo físico, digamos, ele precisa de uma desculpa para desencarnar, não é mesmo? Senão a gente ia virar semente para quanto tempo? O Ricardo Mello fala muito isso, né? Que a gente precisa, às vezes, de uma doença como uma desculpa para a gente poder desencarnar. Porque ninguém consegue viver mais do que 100 e poucos anos, ainda bem, né? Nesse caso, a doença é que vai realizar o desencarne e a liberação do perispírito. Posso fazer uma pergunta? Pode falar. Seria uma doença de nascença, essa doença para... Não, essa doença de nascença são como é que eu vou dizer? São provas que a pessoa vem passar, mas às vezes ela vem com aquela doença, né, devido a um histórico anterior, e nem seria essa doença o motivo do seu desencarne, entendeu? Essa doença é só para expurgar situações anteriores, que é o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Todos nós estamos trazendo situações de expurgação, para a gente limpar. Zélia? Oi? Seria como um resgate? Alguma coisa para a gente quitar dívida? Também, são muitas situações. Aquele livro, Ação e Reação, do André Luiz, eu tenho ele aqui, volta e meia eu leio ele, eu sempre leio o mesmo livro várias vezes, em várias situações, porque sempre traz um ensinamento diferente. Esse livro, Ação e Reação, no patamar em que vocês se encontram, ele vai ser muito importante. Bom, a bibliografia que eu usei para o que eu vou falar daqui para frente foi tirada de Durval Ciampione, A Evolução do Princípio Inteligente, o Gesiel Andrade, que é Perispírito Puro Simples, do B. Godoy Paiva, que é a síntese do Livro dos Espíritos, que tudo que a Fátima me indicou, é o livro do José Jorge, Antologia do Espírito, também busquei em André Luiz, lá Evolução em 2 Mundos, e também no Google, no Portal do Espírito. Eu fui buscar essas informações que eu vou passar para você agora. Deixa eu ver que horas são. Dá. Então tá. O perispírito não é um corpo único, simples, mas sim composto. Há o corpo mental, que existe desde a sua criação, há o corpo espiritual, que foi formado pelos elementos do mundo em que estiver ora habitando, e há o corpo etérico. Esse corpo etérico sempre vai estar ligado à palavra perispírito, sempre. Corpo etérico, perispírito, está junto. Que ele é o elo de ligação do corpo físico ao espiritual. Então, você pensa, tem um corpo, tem o perispírito e tem o espírito. Então, o que ele tem em volta? Ele tem um corpo etérico,
tipo um gás, um algo que chama-se corpo etérico, que é o elo de... uma limitação, será assim? Uma limitação? Uma delimitação muito sutil, que é o elo de ligação do corpo físico ao espiritual do homem. Esse corpo etérico, ele se desfaz após a morte. Quando o corpo morre, esse corpo etérico se desfaz. Momento esse em que o que restou de fluido vital, que fica ali seguro pelo corpo etérico, é ele que retém o fluido vital. Esse fluido vital que sobrou, ele retorna para a massa. Viu, Marlene? Ou seja, ele não acompanha o perispírito. Eu não sei se eu posso perguntar isso agora. Vai embora para a massa, volta para a massa da onde ele saiu um dia. Aqui, Zélia, eu peguei uma parte aqui que fala sobre duplo etérico. Então, duplo etérico é o que liga o perispírito ao corpo físico. Ele está ali, ele está assim como eu vou dizer, um invólucro, né? Mas é mais sutil ainda. É mais sutil, né? Para que não haja atrito entre corpos. E ele também é ele que segura o fluido vital, entendeu? Segura uma palavra para vocês entenderem. E aí a gente fala muito sobre morte de perispírito, não é isso? Eu ouvi vocês falando alguma coisa, me deu vontade de falar, mas falei, cala a boca, fica quieta. A segunda morte? Não, nós temos 3 mortes de perispírito. Sim. Aí quem me perguntou a primeira vez foi a Margarete, e hoje está aqui as respostas. Um desses 3 tipos de morte são quando o espírito se torna um ovoide. O que é isso? Ele perdeu o seu perispírito. A segunda situação é quando ele prepara o seu novo perispírito para você, Luzia. Ele tem o perispírito da última encarnação. Aí foi feita uma programação, o João vai voltar para a Terra, tem dia e hora e segundos determinados. Chegou aquele momento, ele se despede da família, o chororô, por isso que eles dizem que é mais triste quando a pessoa vem do que quando morre daqui e vai embora, né? Então ele vai começar, o pai e a mãe aqui na Terra já aceitaram que vão receber esse espírito como seu bebê, ele vai ser formado, vai ser gerado daquele casal, naquele ventre, a partir daí está tudo combinadinho, tudo, item por item. Ele está com aquele perispírito dele, foi ele que se apresentou para o pai e para a mãe, sonho, em desdobramento, então está tudo combinado, tá. Aí ele começa, a partir daquele segundo que ele recebe aquela ordem, ele vai desmontando o seu próprio perispírito, quando? Montando o novo perispírito, célula a célula, órgão a órgão, dentro do ventre da mãe. No que ele vai montando o seu novo perispírito, ele vai se desligando do anterior. Aí, como a Fátima falou, tem anomalias, tem dificuldades, tem doenças, tem algo que ficou ruim no perispírito anterior, vai ser também ali de acordo com tudo que foi combinado dentro daquele projeto de uma nova vida, se aquela doença vai continuar, se ele foi um suicida, se não foi, se ele teve situações que precisam ser trazidas até esta nova vida para que isso seja consertado, tudo vem junto na construção do novo perispírito, que ele só vai atuar quando ele nascer depois de 9 meses, que eles, né, até por isso que eles falam que o aborto é um assassinato, porque está realmente matando a construção daquele novo perispírito que está chegando ali. Não é que ele vai se construindo aos pouquinhos, ele começa de uma vez, conforme os órgãos vão se montando, ele também está se acoplando a todos eles, e que são depois ligados pelo cordão de prata com o plano superior. A outra morte que tem, a terceira morte que tem, é quando o espírito vai se sutilizando de tal forma, ele vai subindo, ele vai evoluindo, vai chegar um momento que para ele conseguir entrar nos mundos angélicos, ele já, eu vou falar matou, é feio, mas ele vem matando, ele vem eliminando o seu perispírito, mundo a mundo, porque ele não precisa mais. No caso dos ovoides, que é um caso que acontece muito aqui na Terra, as obsessões que tem no nosso planeta, a gente vai também estar estudando sobre obsessões, é fantástico o estudo de obsessão, gente, é maior do que vocês estão pensando, talvez umas 3 aulas para isso.
Então, os ovoides, eles estão aqui na Terra, eles estão localizados no nosso pescoço, no nosso corpo físico, de várias formas, são obsessores. Quem são eles? Eram pessoas como nós, que um dia, por algum motivo, eles resolveram se revoltar. Se revoltaram. Com o marido, com a filha, não sei o que lá, com perdas emocionais, materiais, sei lá, algum motivo fez com que eles se tornassem espíritos revoltados, ao extremo. Então, eles são revoltados sem fim. O que acontece? Se cristaliza, então, no monodeísmo, outra palavra que vocês vão ouvir falar muito, monodeísmo, ou seja, onde as ideias fixas, já ouviram falar que tem gente que tem ideia fixa? Você viu quanta gente na rua, que eles ficam falando sozinhos? Eles têm ideias fixas, eles já estão dentro do monodeísmo. Essas pessoas, ao desencarnarem, vão se tornar ovoides. Elas vão se tornar, não tem como ser diferente. Ou seja, onde as ideias fixas desse ser faz com que ele perca o psicossoma, que é o seu corpo espiritual, que é o perispírito. Corpo espiritual, psicossoma, perispírito, é a mesma coisa, que a gente vai floreando aí, viu? Então, esse perispírito, ele se transforma num ovoide. Ele vai diminuindo, ele fica pequeno, mais ou menos o quê? Mais ou menos um pouco maior que a nossa cabeça, talvez um pouco menor. Então, ele vira um ovoide. Tem muita coisa que fala na literatura de André Luiz sobre ovoide, se vocês quiserem ver, tá? É porque ele está fechado a conhecimento? Ele se fechou total. Ele pegou o perispírito dele e foi se enxugando, porque ele se diminuiu. Ele ficou numa ideia fixa, como quem está no fundo de um copo, né? Então, ele se transformou num ovoide. Porque nesse momento ele está impedindo de... Exatamente. Ele se impediu, ele se trancou. E por que esse ovoide ainda fica com o corpo mental? Por que ele não se desintegra? Por quê? Por que a gente fala que ninguém deve se suicidar? Porque nós não somos donos de nós somos centelhas divinas criadas por Deus. E essa centelha divina, nesse ovoide, ela existe. Existem vários centros, aqui no centro, no nosso planeta Terra, que fazem encontros, eles falam que não é para o público, são reuniões fechadas, para pessoas que se predispõem, olha aí um trabalho lindo para vocês no futuro, predispõem a estar trabalhando energeticamente na cura, na salvação, digamos assim, desses ovoides, para que eles voltem a ter a possibilidade de reconstruir um novo perispírito. Tipo um renascimento. Muita gente trabalha só nesse sentido, de estar ajudando esses ovoides a se reconstruírem. Rosélia, esses ovoides, eles têm o princípio inteligente, ainda que foi criado por Deus. Claro que tem. Por isso que eu estou dizendo. Esse corpo mental, ele se assemelha a uma cebola, né? Como a gente estava fazendo, que tem muitas camadas. Então, o corpo mental não se dissolve, ele é indissolúvel. Ele está sempre junto. Então, ele foi lá no fundo do poço, se tornou um ovoide. Ele perdeu seu perispírito, mas ele continua com a centelha divina porque ele tem esse corpo mental. Porque Zélia, porque até mesmo nesse momento, como a gente já ouviu vocês explicarem no começo mesmo, que a gente está sempre evoluindo, a gente não fica parado. Então, até mesmo nesse momento que é um ovoide, ele também tem a evolução dele, mesmo que seja mais lenta, mas não para. Não tem. Ele está estagnado, ele não retroage, ele não retrograda, mas ele está dominado pelas forças do mal, né? Que estão usando, porque ali existe uma energia poderosa e as forças do mal usam para cometerem essas obsessões. Mas vai ser sempre assim, ou ele vai conseguir ir melhorando isso? Quando você quer melhorar por conta própria, você evolui rápido. Quando você não quer, você estagna. Deus não é um filho de Deus. Deus nunca abandona. Passe o tempo que passar, devido ao histórico do porquê que ele chegou a essa condição, tudo é pensado e avaliado para que chegue a um certo momento que ele deixa de ser, então,
usado pelo campo inferior, e Deus começa, então, esses centros de ajuda que tem na Terra, das pessoas que vão vibrando pelos ovoides, né, pelos suicidas, essas coisas, as pessoas vão se erguendo através dessas energias salutares, né, dessas egrégoras que são formadas para ajudar os nossos irmãos inferiores. Mas só no momento que ele se dá um espaço de se ter Não, uma ele nem ajuda, se né? dá, ele está adormecido, ele perdeu o seu livre-arbítrio. O momento quando você perde, quando você não tem perispírito, você não tem livre-arbítrio, uma coisa é atrelada à outra. Quando começou o seu perispírito, Marlene? Quando você começou a sair do primitivismo, que você começou a ter livre-arbítrio, você começou a construir seu perispírito. Porque o perispírito está atrelado ao livre-arbítrio. Ao pensamento, né? Ao Pensamento, exatamente. Ao pensamento. A hora que você começou a pensar, aí através do pensamento e da sua vontade, você vai construir o seu perispírito. Certíssimo. Tá. Bom, posso falar uma outra informação do ovoides, Zélia? Que eu escrevi aqui, que são espíritos em forma de esfera. Eles são conhecidos há muito tempo e é conhecido no Oriente Médio. Quando o corpo morre, o espírito é projetado para fora do corpo e o espírito é energia desprendida e ele recebe a ação da atmosfera. Por isso que ele é levado, ele fica sem rumo. Então, ele poderia ser resgatado pelas forças superiores. André Luiz fala que cada um vai seguir de acordo com o seu campo mental. E como o corpo mental dele existe de sempre, sempre existirá, porque ele é uma criação divina, então ele acaba sendo subtraído pelas forças inferiores. Mas ele vai ficar inato até o momento que Deus permitir, de alguma forma, por algum momento, por alguma situação, que ele vá retornando, tendo a liberdade de reconstruir o seu perispírito. Quando Deus forma o princípio inteligente, nesse momento que ele criou o princípio inteligente, ele já dá um corpinho para ele. Exatamente. Que é chamado de corpo mental. A gente não sabe se é uma bolinha, se é um cilindro, que a gente não sabe como é esse princípio inteligente. Mas Deus já dá um corpinho para ele. Uhum. Eu entendo como aquela chama também que você mostrou, Fá. Amei aquela chama. Eu quero uma emprestada, porque eu adorei, achei muito bonita. Você viu, Damares, a chama que a mãe fez? Ai, faz uma para mim, pôr no meu quarto. Esse aqui é o nosso espírito. Gostei. Gente, então eu tive a felicidade de saber quais são as propriedades do perispírito, que são muitas, muitas. Então a gente vai fazer uns comentários gerais. Eu tenho certeza que ao término deste encontro ficarão muitas e muitas dúvidas em vocês, assim como a Damares falou que ela teve, tudo, mas são dúvidas intrínsecas, mas importantes, que a gente vá buscar a resposta. Ou pergunte para mim, ou pergunte para a Fátima, ou pegue o livro, ou pergunte que livro que tem, mas não fique com dúvida, sabe por quê, gente? Nós temos dentro de nós um perispírito vivo, que liga o nosso espírito a este corpo lindo, maravilhoso que a gente tem. Então, a gente não pode fugir mais a essa realidade. Então, nós não somos mais tão sozinhos quanto pensávamos, nós temos um perispírito, hein, gente? Que é muito mais do que alma, só que isso aí já é outro assunto. Então, quais são as propriedades do perispírito mesmo? Tem uma lista enorme, uma capivara, vai parar lá em Jaçanã. Daqui eu estou no Tremembé. Posso falar, Zélia? Pode falar, tem muitas. São plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetralidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenicidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor, temperatura, entre outros. Vai explicar cada um. Não dá. Eu gostaria, porque eu adoro. Manda aí, Mar. Olha, porém, eu vou comentar sobre alguns deles, pois que a lista, mesmo sendo enorme, a gente tem que saber que todas essas propriedades têm funções especiais, viu? Não tem nenhuma aí que tenha sido por acaso.
E eu vou começar falando de expansibilidade e flexibilidade. A natureza do perispírito é fluídica. Fluídica. Semimaterial. Essa é a natureza do nosso perispírito. Por isso, possui essas características de expansibilidade e flexibilidade. Nós estamos falando dessas duas propriedades nesse instante. Por quê? Porque o perispírito, ele não está, vocês devem ter lido isso, ele não está preso dentro da gente, como a gente coloca algo dentro de uma caixa e fecha. O perispírito não está preso. Ele se submete à vontade do espírito, que é o seu pai. Caso precise se apresentar, por exemplo, num sonho, ou num estado de vigília, seja acordado, ou até mesmo de ser palpável, tocado. Um exemplo, minha casa aqui, minha irmã morre de acidente de carro, aos 43 anos, minha mãe está para morrer de desgosto. Minha mãe não é médium, é católica. Não, todo católico pode ser médium. De repente, a minha irmã aparece ali na salinha da nossa sala de café, e ela fala com a minha irmã, e ela abraça a minha irmã, e a minha irmã abraça ela fortemente, e ela fala, mãe, eu vou, mas eu não posso mais voltar, porque o lugar que eu estou é muito difícil voltar para cá, mas fique em paz que um dia a gente se vê. E ela abraçou a minha mãe e falou, então tá bom, filha, vai com Deus. Então, o que aconteceu aí? Uma expansibilidade e flexibilidade do perispírito da minha irmã, que teve, com certeza, a minha mãe teve merecimento para isso, porque não é um caso comum, muito embora aconteceu já milhares de vezes, e a minha irmã teve merecimento de mostrar o seu perispírito para a minha mãe. Porque se não fosse assim, minha mãe não ia aceitar, eu vi uma luz, falaram que era tua irmã, ela não ia aceitar, porque ela não conhece as leis perispiríticas, né? Então, aí vocês vejam só como essa propriedade do perispírito foi importante aí para que a minha mãe até não desencarnasse de desgosto, como estava quase ocorrendo. Então, vamos ver. Deu para a gente entender que ele pode até se tornar palpável? Agora, como é que a minha mãe conseguiu ver a minha irmã? Porque aqui no ambiente da casa, mesmo que seja nos vizinhos, que para o espírito não tem dificuldade de parede, essas coisas, havia alguém que pudesse o espírito estar extraindo o ectoplasma, porque toda a tangibilidade está ligada ao ectoplasma. Tá? Vamos guardando isso na mente, que quando a gente falar de ectoplasma já está mais ou menos compreendido, que são substâncias que nós soltamos do nosso organismo e que ajuda a pessoa a ser tangível. Para assim por aí, de uma forma bem seca. Só por isso. E também por ele ter plasticidade. Ele pode se irradiar para fora e se formar em torno de um corpo, uma certa atmosfera. E essa forma que ele toma, como no caso da minha irmã, tanto pode se contrair como se dilatar. Ele pode ficar pequenininho, ele pode ficar grande, conforme for a força da vontade do pensamento. Porque alguém pensou, e alguém pensando se plasma acontece. Essa propriedade da plasticidade é bem comum nos trabalhos de mediunidade, vocês vão ver muito isso. Vamos falar de penetrabilidade. Essa propriedade é a faculdade que o espírito tem de entrar em qualquer ambiente. Ele entra em todos os lugares através de quem? Como é que ele entra nos lugares? Através do seu perispírito. Mas como o perispírito não é semimaterial, não foi isso que a Fátima falou? Como é que pode ser possível, então? Vai por ser semimaterial mesmo. O mundo material não apresenta nenhum obstáculo para esse espírito. Ele, devido à sua penetrabilidade, como a palavra diz, ele penetra. Quem assistiu aquele filme O Ghost? Lembra que aquele rapaz que morreu, ele queria, com a força do pensamento dele, transportar uma latinha que tinha lá dentro do trem, porque ele não tinha capacidade nenhuma de penetrabilidade. Ele não conseguia, ele tinha que esperar o trem parar para ele sair pela porta do trem. É como se ele fosse encarnado total.
Ele não tem essa propriedade da penetrabilidade. Alguns têm, outros não. Isso vai de quê? De acordo com a evolução, sempre a mesma coisa, a evolução do espírito. Então, como a palavra fala, ele penetra nos locais, certo? Tem um caso de Camille Flammarion, junto com Ernesto Bozano, lá na época que Kardec estava aqui, que eles colocaram uma carta dentro de uma caixa, caixa lacrada, essa caixa dentro de uma sala totalmente fechada, em cima de uma mesa, sem janela, sem porta, bom, tinha que ter uma porta, senão ninguém ia conseguir entrar. Mas totalmente hermético estava, para saber como que aquela carta ia sair de dentro daquela caixa e aparecer num outro ambiente. Na época, eles conseguiram explicar pela mediunidade da penetrabilidade, que é uma das propriedades do perispírito. Alguém com o perispírito ali foi até lá, recolheu, atravessou as paredes, abriu a caixa, tirou, abriu nem precisava tirar, tirou a carta que era física, atravessou as paredes novamente e colocou em outro ambiente. Isso é possível? Sim. Parece que é mentira? Parece, mas é verdade. É isso mesmo. Agora a gente vai falar de tangibilidade. Isso aí, mais ou menos, vocês já estão compreendendo, né? Tangibilidade. Toque, né? Poder tocar, né? Isso, é quando o espírito pode se tornar tangível. Para que isso possa acontecer, ele irá recolher do ambiente onde ele se encontra, é como a gente falou, de um ET, se ele vier com essa intenção de realmente nos ajudar de forma mais tete a tete, ele vai formar um perispírito, ele vai pegar as propriedades do nosso fluido cósmico universal, ou também da natureza, e ele vai criar uma forma dele poder ser tangível para que a gente possa interagir. Ele vai encontrar esses recursos na natureza, no fluido cósmico universal, e ele vai poder ser visto e até tocado. Está mais ou menos ligado também com a expansibilidade. Quanto à sua forma e estrutura, nós sabemos que o perispírito, ele é capaz de se modificar, e quanto mais evoluído for a criatura, mais delicada será a sua forma. Lembra que a Damares estava falando de algo que me fez lembrar isso aqui. Quando você disse que tinha até formas zoantrópicas, né, Damares? Formas de abortos, tudo. Porque naquele momento, não sei se você conseguiu fazer a correlação que a gente estava falando da formação do novo perispírito. Naquele instante, o perispírito antigo, ele está se acoplando, célula a célula, a cada órgão do novo corpo que ele vai ter, porque ele é uma sumidade espiritual, ele é uma centelha divina criada por Deus, ele tem um corpo mental que nunca deixará de ser, mas ele vai entrar naquele novo corpo ali, e de repente acontece algo no meio do caminho, que ou a mãe não quer aquela gravidez, por algum motivo, são N motivos, que essa gestação, ela se encerra, ou abruptamente, ou forçosamente, ou naturalmente. Então, nesse momento, esse perispírito que estava no meio do caminho, ele toma essa forma, muitas vezes irracionais para nós, mas ele deve voltar para o antigo perispírito, esse que foi abortado de alguma forma. Então, o perispírito sempre vai tomar a forma que ele quiser, viu, Luzia? Sempre. Por exemplo, eu morri, eu tinha uma perna só quando eu desencarnei. Aí agora eu apareço para você com as minhas duas pernas, porque o meu perispírito não perde a perna, quem perde é o físico, né? Aí você fala, não, mas não é a Zélia não, porque a Zélia que eu conheci uma perna só. Mas no meu perispírito eu tenho as duas pernas. Então o que eu vou fazer? Com a força do meu pensamento, eu vou tirar aquela perna que eu não tinha, que é para você poder me reconhecer. Entendeu, Lu? Vamos ver. Como que se deu a aparição de Jesus, já que nós estamos falando de tangibilidade? Ele apareceu assim de repente? É perfeitamente explicável pelas leis fluídicas e pelas propensões do perispírito de Jesus. Ele criou um tipo de perispírito que dava essa propensão a ser visto e que nada de anormal se apresenta nessa situação.
como ele, tantos outros precisaram fazer o mesmo processo. Jesus é o nosso modelo e guia, mas existem muitos espíritos na mesma esfera e hierarquia de Jesus. Esse fenômeno deu-se pela tangibilidade. Jesus, então, ele se mostrou através do seu perispírito. E o que explica que... Isso que você está falando é quando ele ressuscita? Quando ele ressuscita. É. Porque quando ele ressuscita, porque aí é o perispírito dele que aparece. Exatamente, né? exatamente. Porque, e outra coisa, o perispírito que ele tinha era suscetível de ser visto só por algumas pessoas. Por isso que ele só foi visto pelas pessoas que ele quis que o vissem. Não foram todas as pessoas que o viram. Foram aqueles a que ele achou que não, eu preciso que esse daqui veja, porque não é uma brincadeira você pegar um perispírito e você aparecer ressuscitado. Que nem no caso da minha irmã, ela apareceu por alguns segundos. Foram milésimos de segundos. É uma coisa extraordinária, porque a minha mãe tinha um forte merecimento para que aquilo acontecesse. Mas, no caso de Jesus, como ele esteve vários dias entre os seus, ele apareceu para quem de direito tinha que aparecer. Correto? Alguma dúvida? Vamos lá, Luiz, pode perguntar. Pode perguntar, Luiz, que eu respondo. Isso que eu vou fazer. Existe, por exemplo, claro, eu li isso aqui, parece que tem. Né? Por exemplo, eu me comunicar, vamos supor, a pessoa aqui se comunicar com a outra pessoa através de pensamento de um outro lugar, em outro país, existe essa possibilidade? Em que parte que entra esse tipo de comunicação? A comunicação, ela é mental, ela é fluídica, ela é de sintonia. Agora, existem casos em que pode haver um desdobramento, mas esse desdobramento ele tem que ser consciente, porque fica aqui um corpo e vai uma consciência junto com o perispírito para um outro lugar. Isso não são situações corriqueiras, mas aconteceram várias vezes, a gente vai falar já sobre isso, mas é possível sim. Agora, existem aquelas outras situações que você faz, como é, Fátima? Quando você você projeta sua mente para a mesma pessoa, na mesma hora, no mesmo lugar. É irradiação. Tem um outro nome, eu esqueci. Através de radiação. No terceiro ano eu dei uma aula que falou sobre isso, mas agora me fugiu a palavra. É uma sintonia fina, em que você até marca dia e horário tal com aquela pessoa que está lá na Cochinchina, e você, naquele momento, vocês conseguem interagir, um tem mais sensibilidade, outro menos, né? Mas conseguem até sentir a presença do corpo físico quando não há desdobramento de você com tangibilidade, entendeu? Mas é possível sim. E melhor ainda quando a outra pessoa pode acompanhar o seu pensamento na mesma hora e no mesmo horário. Tenta fazer um teste para você ver. É transcomunicação isso. Isso já aconteceu comigo com a Marlene, Zélia. Né? Nossa, engraçado, eu ia falar isso, sintonia. Exatamente, é bem legal. A Fátima falando sem ligar o microfone. Quem está falando? A Fátima. Ela está falando, mas o microfone dela está desligado. Está desligado, da Fátima. Fátima, você está falando, meu bem? O pensamento, ele se transmite por ondas, né? Sim. E nem no som. A gente vai falar. Eu posso pensar numa pessoa, mandar energia boa para essa pessoa, mesmo que seja meu inimigo. Mas se eu mandar coisa boa, ele vai falar, nossa, eu estou sentindo uma coisa tão boa, de repente, o que será que é isso? É o meu pensamento que eu estou transmitindo através de ondas. Entre mãe e filho, acontece muito isso. A mãe pensa, vou ligar para a minha filha, né, Damares? Nessa mesma hora, a filha pega o telefone e liga para a mãe. Então, é tudo feito através do pensamento, através dessas ondas que a gente vai emitindo. Emitimos coisas boas e emitimos coisas ruins. Também ruins, perfeitamente. Mais uma propriedade que a gente vai estar falando, que o tempo já está se escoando, é a invisibilidade. Por sua natureza, em seu estado normal, o perispírito é invisível. É a natureza dele. Como também são os fluidos que existem no cosmos. Você não consegue ver o fluido, você não consegue pegar.
Do mesmo modo que alguns desses fluidos podem sofrer modificações, e sofrem, né? Mesmo que ninguém perceba ou que ninguém veja, isso se dá por meio de uma espécie de condensação, como a Marlene falou lá, a Fátima falou lá no começo, e por meio de uma mudança na disposição das moléculas. Então, acontece essa transformação. E aí, então, vai nos aparecer como que uma forma, assim, tipo, vaporosa, né? Vai dar uma forma. A gente sai, então, agora das propriedades do espírito e vamos entrar nas funções. Uma das funções do perispírito, só que eu vou falar. Primeiro, ele é o tal do MOB, grava, MOB, modelo organizador biológico. Qual a função do perispírito? MOB, modelo organizador biológico. Então, dizemos que o perispírito é o molde do corpo físico, o molde. Sabe quando você faz ovo de Páscoa, que você compra aquele negócio de plástico transparente? É o molde do corpo físico, modelo organizador biológico. E é através desse molde que o espírito, que estão condensados, que o espírito irá comandar fluidicamente as células que estão condensadas, aglutinadas no corpo de carne. Então, é através desse molde. Para ser mais claro, então, eu devo dizer a vocês que é o próprio espírito que modela o seu invólucro. Lembra que a gente falou lá no começo da gravidez, da gestação? De acordo com as suas necessidades. E assim vai se aperfeiçoando, vai se desenvolvendo, porque ele é mesmo o artífice do seu destino. Ele é o artífice de tudo. Nós construímos tudo para nós. Nós somos responsáveis até mesmo pela gestação da nossa mãe. A nossa responsabilidade é muito grande. Que dá até medo, né? O espírito, ele talha, por assim dizer, o seu perispírito de acordo com a sua inteligência adquirida. Tem muitos que eles não têm condição de estar adquirindo por si mesmo, então tem ajuda, como o André Luiz fala no livro Missionários da Luz, ele explica passo a passo como que se constrói um perispírito de alguém que não tem o livre-arbítrio adequado, não tem uma inteligência adequada, é uma encarnação compulsória, involuntária. Então, ele tem essa ajuda. Tem mais informações a respeito desse assunto na Gênesis, no capítulo 11, no item 11 também, tá? Bom, nas 45. Vamos falar agora, só rapidinho, ó, adaptação às circunstâncias ambientais. Aqui também é legal, ó. Uma vez que o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, ele vai permitir, perispírito, o acesso a se adaptar às circunstâncias ambientais que, por sua vez, irão trazer sensações do espírito até ele, transmitindo a sua vontade sobre os órgãos do corpo físico. Lembra que a gente falou da doença? Então, o perispírito, ele é, como é que eu vou dizer assim, a Maria vai com as outras, o que manda ele fazer, ele faz. Ele não pensa, ele não tem pensamento, ele não tem livre-arbítrio. Quem tem é o espírito. Aí ele passa para o perispírito manda para o corpo físico tem um cérebro, decodifica, pensa, mas ele está interligado ao espírito sempre. É o perispírito que faz com que o espírito fique sensível ao mundo quando ele age e reage no ambiente. Então, o espírito, eu tinha muita dúvida, Fátima, sobre isso aí, que eu ficava pensando, como que o espírito adoecia? Será que já tinha, Deus criou a gente doente já? Como que o espírito, que não tem corpo físico, ficava doente? É que ele adoece através do corpo mental, através das emoções, e essa adaptação aqui que fala dos ambientes, eu consegui mais ou menos interpretar de uma forma melhor. Então, o perispírito, Zélia, o perispírito está no meio, né? Ele traz as coisas que o espírito pensa, as sensações que o espírito sente para o meio, e pega as sensações do meio e leva para o espírito. É por isso que eu estou falando, que ele faz com que o espírito fique sensível ao mundo quando ele age e reage no ambiente. O perispírito também interfere nesse ponto, né? Ele é um leve trás. Um leve trás, Maria vai com as outras. Exatamente.
Olha, vamos encerrando falando de registro de vivências. Isso é muito, muito, muito importante. Viu, Luiz? Presta atenção aí, ó. Tudo que o espírito percebe e vivencia, nós estamos fazendo agora, nós estamos vivenciando, nós estamos percebendo no nosso ambiente natural. O perispírito, ele registra em si mesmo, é como se ele fosse um mata-borrão, como se ele fosse um arquivo mesmo, onde ele mantém todas as vivências do passado que chamamos de memória celular. Como se nós fôssemos uma memória orgânica, que guarda todas as atividades reflexas e automáticas, sob o aspecto biológico. O perispírito é o arquivo das alterações físicas. Uma das aulas que eu dei lá no terceiro ano dizia assim: você está com ódio de alguém, aí você começa a pensar. Se eu tivesse um revólver, você já imaginou o revólver. Se eu vou matar aquela pessoa, aquele revólver já foi acionado, você matou aquela pessoa. O seu perispírito vai registrar, infelizmente. Tá certo que tem casos e casos, mas você vai ter que, em algum momento das suas vivências, dentro desse perispírito que vai te acompanhar, trabalhar essa situação e esse momento. E pedir perdão e se desvencilhar dessa situação que o seu perispírito gravou. Isso também, para mim, foi algo muito impactante quando eu estudei isso no terceiro ano, para poder dar aula para o terceiro ano. Agora, sobre o aspecto moral, ele é só a exteriorização dos pensamentos, do espírito. O que é o perispírito? Ele é a exteriorização dos pensamentos do espírito, que revela, dessa forma, o espírito vai revelar se ele é um espírito de grande evolução ou não. Como é que está a evolução do espírito? Através do que ele manda o perispírito fazer ou falar. Perguntas? A minha fala acabou aqui. Zélia, você sabe que da parte que eu tinha que falar, eu não falei nem a metade, porque se eu fosse falar tudo, você não ia conseguir falar. Porque você estava falando coisas que já estavam esbarrando em tudo que estava aqui. Eu só não voltei a falar aqui que eu tirei fora sobre o pensamento que ele vai por ondas mentais, porque isso aí a gente já tinha falado na aula anterior. Aí eu tirei uma página fora, mas o resto deu tempo até, ó. Falta 10 minutos para acabar. Vocês saberiam dizer ou explicar, né? Como que fica o espírito, o perispírito, no momento que o corpo está em coma? O corpo está ali. Ele tem o cordão de prata, que é o cordão fluídico que liga o espírito ao corpo. O espírito pode ir no universo a bilhões de quilômetros. Esse corpo, ele não é material. Esse cordão, ele não é material. Ele é fluídico. Então, o meu irmão estava com morte encefálica ali no Mandaqui, o corpo dele estava em pé, o perispírito estava do lado da cama, e eu estava do lado de cá segurando a mão dele. Eu não sou vidente. Quem viu foi a enfermeira que era vidente. Aí ela falou assim, eu fiquei sabendo que você é espírita. Ela falou, a filha do meu irmão falou, minha sobrinha. Aí eu falei assim, mas eu não tenho essa mediunidade. Ela falou assim, porque ele está em pé ali. E ela não podia ter dito, porque os médicos não tinham dito que ele estava com morte cerebral. Entendeu? Mas ela ficou morrendo de medo que eu falasse alguma coisa, imagina, não ia falar nada. Mas então, como é que fica o perispírito? O perispírito sai, e ele pode sair quando você está dormindo, né? Agora, ele só vai se desligar daquele corpo quando houver, então, o desligamento, que começa ali pelos pés, como eu falei para você, que começa a desligar. Da mesma forma, Damares, que ele foi se juntando célula a célula, órgão a órgão, ele vai desconstruir o que foi feito. E isso não se faz assim, de repente. É tudo passo a passo, devagarinho. Tanto que já está há dias já enterrado e continua o desprendimento acontecendo vagarosamente. José, aconteceu uma coisa comigo, a Mariana até sabe, muitos anos atrás, eu caí da cama, bati a cabeça, fui levada para o hospital, desacordada, né? Lá no hospital, eu me vi do lado do meu corpo, os médicos em cima de mim, aí eu acordei assim, como fosse que eu caísse dentro do corpo e acordasse. Isso aconteceu comigo. Isso acontece, sim.
Acontece. Eu posso falar uma coisa comigo da minha mãe? aconteceu também uma coisa parecida. Vocês vão falar Quando até a eu hora tinha que eu 9 vou falar, anos, basta. Vamos, pode falar. quando eu tinha 9 anos, eu fui fazer uma cirurgia do pulmão. Foi 16 horas a cirurgia, minha avó conta. Eu vi eu todinha assim no centro cirúrgico e os médicos lá me operando. Experiência de quase morte. Você também, Margarete. Experiência de quase morte. A pessoa já está, mas ela continua com o cordão de prata ligado. Por isso que você continuava ali, próximo do corpo, porque não tinha sido rompido esse cordão. Quando rompe esse cordão, o perispírito vai embora, aquele corpo passa a ser nada, uma vestimenta que a pessoa tirou, que está surrada, não presta para mais nada, vai voltar para a massa, né, Marlene? Vai devolver as propriedades que precisou do fluido cósmico universal, vai para a natureza, virar flor, grama, planta, árvore. E aí essas experiências de quase morte acontecem diariamente. Muitos despertam por conta disso, outros não. Que bom que você despertou, Cíntia. Você também, Margarete. Sabe, a minha mãe, ela sempre contava uma história, fala rapidinho, tá? É tipo um sonho, né, que ela teve, né? Mas tipo assim, um espírito, né? Ela estava subindo uma escada e subia e subia e subia e ia, aquela coisa assim que ia subindo, né? Ela via as nuvens e foi como, só que ela não via, ela viu uma luz, alguém de uma cor clara assim. Aí chegou lá em cima, no dizer da minha mãe que ela explicou, né? Ela ficou diante de uma pessoa, de um espírito, né? Do outro lado de uma mesa grande, e ele virava, assim, páginas e páginas e páginas, como se fosse a vida da minha mãe, né? E falou para ela assim, não chegou a sua hora, mais ou menos assim, não chegou a sua hora. Aí, ela não queria sair dali, porque ali era maravilhoso de se ver, de sentir. Essas experiências de quase morte dizem que a sensação é muito boa de estar do lado de lá. Aí ela foi, eu quero ficar, e o espírito ia andando, e como que empurrando ela para ir para trás, assim, não, mas não é teu momento, tal, e ela estava indo para trás. Aí na explicação dela, ela caiu. Aí ela sentiu tudo aquela queda assim, voltando para o corpo caiu na cama. Voltou para a cama. Exatamente. Ela falou que quase bateu a cabeça no teto. Foi porque foi forte. Foi forte. Bom, pessoal, nós temos 5 minutos. Toma aí a dianteira aí, Fatiminha. Eu falei para a Zélia, esse assunto é muito extenso. Vamos ficar só no perispírito, porque isso vai longe. É uma pena a gente não ter mais tempo, mas não vai faltar oportunidade para a gente ir esclarecendo aos pouquinhos as coisas. Eu peço, então, para a Elizabeth fazer o encerramento do estudo de hoje. Fátima, eu não tenho o nome da pessoa que vai fazer as vibrações e a prece final. Vibração é Luiz, prece final é Cíntia. Muito obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de hoje. Muito interessante para a gente pensar e agradecer a Deus do jeito que estamos e o caminho que estamos tomando. Agradecemos a presença de todos vocês, dos instrutores e dos mentores, amigos deste trabalho, dos nossos mentores, que sempre estão prestes a nos ajudar no entendimento para que possamos ter uma vida melhor. E assim, nós vamos envolvendo o nosso companheiro Luiz, que fará por nós as vibrações de hoje, e na sequência, a Cíntia, que fará a prece final. E assim, eu agradeço a presença de todos vocês, que tenhamos um bom final de semana e que possamos estar aqui novamente na próxima sexta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Vibremos pela paz mundial e pela fraternidade entre os homens, pelos dirigentes de todas as nações,
pelos enfermos e seus familiares, pelos profissionais da saúde e a todos que trabalham no controle dessa pandemia, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos suicidas, pelos presidiários, pelos que se encontram em extrema miséria, sem ter o que comer, pela expansão do Evangelho nos lares, pelos nossos lares e familiares, e por nós mesmos. Assim seja, graças a Deus. Agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui hoje. Agradecemos pelo maravilhoso estudo de hoje. Um bom final de semana para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente. Fátima, você já tem as pessoas para a próxima semana? Não, vou pegar os nomes agora. Quem vai fazer a prece inicial? Eu. Dessa vez eu vou. A Súria. Dessa vez eu vou. Ah, Súria? Preciso pagar aí a dívida. Vibrações. Eu. Marlene. Vibrações. Prece final. A Margarete. Euzinha. Ô, Cíntia, eu quero agradecer, viu? Foi muito bom a sua prece. É desse jeito mesmo, quando sai do coração, que fica muito legal, viu? Obrigada, viu, Cíntia? Então, vai ficar a prece inicial com a Súria, as vibrações com a Marlene e a prece final com a Margarete. Tá bom? Beleza. Conseguiu pegar aí, Beth? Peguei tudo direitinho. Então, tá bom. Gente, eu agradeço vocês, sabe, do fundo do coração, a presença, a participação. Conto com vocês toda sexta-feira para que nos encontremos. É um momento muito bom, faz muito bem para mim. É um momento, assim, de descanso mental, de descanso físico, em que eu me torno útil para vocês. Me faz muito bem. Às vezes a gente pensa que está ajudando os outros, mas, na realidade, nós estamos ajudando a nós mesmos, tá? Então, eu espero que vocês não faltem, não deixem de participar. Anotem as dúvidas, mesmo que o assunto tenha passado, você pode trazer, que a gente vai tentando responder, tá bom? Muito obrigada, de coração. Obrigada. Obrigada, Vera. Obrigada, Fátima. Tchau, bom final de semana a todos, viu? Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, final de semana. Tchau, Márcio. Boa semana a todos. Tchau para todos. Silvia. Tchau. Tchau, Silvia. Fiquem com Deus.